E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Hoje, quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. E ontem a CNN Brasil anunciou que cancelou o debate presidencial que tinha programado para o dia 6 de agosto. Segundo a CNN, o cancelamento se deu pelo fato de que nem Lula nem Jair Bolsonaro confirmaram presença e que logo o encontro não ia refletir de verdade a disputa, visto que a ampla maioria das intenções de voto estão concentradas nesses dois nomes. Gente, o Jair Bolsonaro já deixou claro desde o início que não pretende ir em debates no primeiro turno, apenas no segundo. Em 2018 ele deixou de ir depois do caso da facada em setembro, ele chegou a comparecer apenas em dois encontros, um da Band e um da Rede TV de primeiro turno, e segundo ele não há uma confiança nos meios de imprensa para que você tenha qualquer tipo de equilíbrio nos encontros, por isso que ele não vai. Bom, então já tá dado a coisa do Bolsonaro, a gente sabe que ele tem dificuldade nos debates, isso não é segredo pra ninguém, e é evidente que é esse cálculo político que de verdade tá pesando para que ele não compareça. O Lula já sinalizou publicamente que iria nos debates caso você tivesse um número menor de encontros. E aí a gente entra num outro quesito. O Lula não confirmou para a CNN, mas também não negou que vai, assim como todas as outras emissoras. O que a gente sabe é que a campanha do Lula enviou um pedido para as organizações e associações que representam as empresas de rádio, televisão e empresas jornalísticas, pedindo para que o número de encontros seja reduzido para 3 e que esses 3 debates sejam realizados num pool de canais. Porque o que está acontecendo no momento? A gente tem uma campanha eleitoral de primeiro turno que vai durar cerca de 1 mês e meio, quase 2 meses, com 10 debates marcados. Quase todos esses debates concentrados no estado, na cidade de São Paulo. E isso, é evidente, atrapalha o fluxo de viagens da campanha eleitoral, a visita a outros estados do país e tanto mais. Aí a campanha do Lula está dizendo, olha, não tem condição de ir em 10. Isso atrapalha toda a agenda de campanha e isso faz com que basicamente a campanha inteira seja focada em debates. Não, vamos fazer 3. E é óbvio, né? Tem o da Band, tem o da Record, tem o da Globo, tem o da CNN, tem o da Rede TV, tem o do SBT. Por que vocês não se juntam e fazem pulso? A gente teve algo semelhante acontecendo na eleição de 1989, a primeira presidencial depois da redemocratização, em que canais de televisão se uniram para realizar um número menor de encontros, mas todos transmitindo ao mesmo tempo. Bom, essa sugestão até agora não foi acatada. E aí a campanha do Lula fala, não, se não for para ser nesse esquema, não dá para ir. Vamos supor, tá, que se isso fosse verdade, é verdade. A campanha do Lula realmente quer um pool, realmente atrapalha o fluxo de campanha. Agora, não é segredo para ninguém que o que se discute de verdade nos bastidores, que o que os aliados do Lula discutem de verdade, é se compensa ou não ele ir em debate. E isso, em parte, está sendo utilizado de pretexto para uma possível falta dele nesses encontros. E o objetivo aqui é esse, é entender do ponto de vista de cálculo eleitoral, não do ponto de vista ético, do que é melhor para o debate de pautas públicas, nada disso, eu até vou manifestar minha opinião nesse termo no final, mas do ponto de vista de cálculo eleitoral, o que está pesando e por que ainda não há uma decisão tomada sobre o comparecimento em todos esses eventos. A primeira coisa que a gente tem que ter praticamente garantida é que o Jair Bolsonaro não deve ir. Então, a campanha do Lula supõe que seriam debates dele junto com os outros candidatos ali da chamada terceira, quarta via, chamem como quiser. Então, Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, Luciano Bivar, Luiz Felipe Dávila e alguns tantos outros. Primeiro motivo para não comparecer, um favorito tem tudo a perder num debate. Ele tem lá seu eleitorado. Quando ele tem um eleitorado já consolidado, no geral, a margem de eleitores novos que ele pode conseguir ela é pequena e ele tem o risco de perder. E o debate é uma situação delicada e a pessoa tem medo de perder alguma parcela. Então o Lula está ali com praticamente 50% das intenções de voto na maioria das pesquisas presenciais e o cálculo é muito fácil de desagradar qualquer setor num debate e você pode perder uma parcela, a chance de perder é maior do que ganhar. Esse raciocínio a respeito de estar na liderança não é bom em debate, ele já permeou essa decisão nas últimas eleições presidenciais do país. A gente tem vários exemplos. Em 89, por exemplo, o Collor não compareceu aos encontros de primeiro turno. Em 98, o Fernando Henrique Cardoso não compareceu, os debates foram cancelados, você não teve debates, e ele ganhou no primeiro turno, então nem teve debate naquela eleição, como não teve segunda fase na disputa.
Em 2006, o próprio Lula faltou aos debates de primeiro turno, na eleição que tinha Alckmin, Luiz Helena, Cristóvão Buarque e alguns outros nomes. No 2018 teve o caso do Bolsonaro, muito particular, depois do caso Facada, que ele não compareceu, né, alegando as questões de saúde oriundas do ocorrido. E aí, gente, isso é evidente, é o principal que vem sendo cotado na campanha do Lula. É um risco grande. Não é à toa que o FHC, não é à toa que o Collor, não é à toa que ele próprio Lula não compareceram naquela altura do campeonato. Esse é um fator que pesa contra o comparecimento. O segundo fator é uma noção de que todos os candidatos que comparecerão estarão antagonistas a ele, Lula. Então, ele viraria um saco de pancadas do Ciro, da Simone Tebet, do André Janones, do Bivar, do Luiz Felipe Dávila. Eles evidentemente criticariam também o Jair Bolsonaro, mas o Lula estaria muito suscetível, ele estaria lá basicamente sendo atingido por todos eles. E o terceiro fator que pesa a favor de que o Lula não compareça é o medo de dar holofote para esses outros nomes. Notem, a campanha do Lula está em parte agora focada em conseguir uma vitória em primeiro turno, porque essa vitória em primeiro turno ela é possível. Não podemos dizer que é provável, mas ela é possível. Então, hoje, os candidatos dessa chamada terceira via, eles não têm nada de intenção de voto. Se eles realizarem um debate só entre eles, esse debate não vai ter audiência. As pessoas estão interessadas em ver o Lula e o Bolsonaro em grande medida. Vai ter uma audiência muito menor. Se o Lula for, a coisa muda de figura. Esses debates passam a chamar mais atenção, passam a ter mais audiência. E eles terem mais audiência significa mais visibilidade para os nomes da chamada terceira via. Se eles tiverem mais visibilidade, podem ter mais votos e, eventualmente, isso pode fazer com que a eleição se prejudique a tentativa de vitória na primeira fase. Acaba indo para o segundo turno, acaba sendo necessário um segundo turno. Bom, e também somado a isso, essa questão de que os caras vão ficar criticando o Lula e o Bolsonaro, é melhor ninguém ver do que todo mundo vê com o Lula participando, mesmo que o Lula esteja lá disposto a responder. O Bolsonaro, por exemplo, não indo, ele se tornaria aí uma fragilidade, né? Sendo atacado sem poder responder, sem querer responder, né? De forma voluntária, não podendo responder aos ataques que vai sofrer nos encontros. Então, esses três motivos, tá? Para não dar visibilidade para os demais, porque tem medo de ser saco de pancada desses demais e porque um favorito tem tudo a perder participando de debates. Via de regra existe esse entendimento no meio político. Mas há motivos, e há motivos importantíssimos que pesam a favor do Lula comparecer, né? O primeiro e mais óbvio é que pega mal não ir em debate. É aquela coisa, né? O cara não está disposto a debater, o cara está fugindo, o cara tem medo do quê? Pega mal, pega muito mal. Então, isso sempre entra no cálculo. Sempre entra no cálculo. Muitas das outras eleições em que Lula não compareceu, por exemplo, no primeiro turno de 2006, alguns petistas, inclusive, avaliaram posteriormente que não foi uma postura prudente, tá? Que isso foi prejudicial por causa desse fator de a coisa sair meio para parte do eleitorado como uma forma de covardia. E o segundo ponto, gente, está muito ligado à postura do Lula de se colocar como um antagonista em todos os fatores do Jair Bolsonaro. E aí notem o seguinte, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, ele anulou as condenações do Lula em março do ano passado, 2021, o Lula saiu para um palanque e fez um discurso que ganhou a notoriedade da imprensa. Eu, inclusive, tem um vídeo em que analiso esse discurso, vou deixar linkado no final. Ele se chamava, né, Análise do Discurso de Lula. 2022 começou. A partir daquele momento, Lula se tornava ficha limpa, se colocava como candidato, mesmo que sem dizer isso de forma muito clara, mas ficou meio óbvio, e fez um discurso deixando claro qual seria o mote da sua campanha. O mote da sua campanha seria projetar na cabeça da população o retorno dos tempos do seu governo no futuro e também o mote de ser a figura completamente diferente do Jair Bolsonaro. Né? Eu até falo naquele vídeo, o Lula mostra uma preocupação para a pandemia justamente para dizer, olha, eu me importo com o que os médicos dizem, o Bolsonaro não se importa, eu vou tomar vacina, o Bolsonaro não vai, no meu governo não tinha fome, no Bolsonaro tem... Ele pela primeira vez, hoje parece meio óbvio, pela primeira vez Lula fala muito do Bolsonaro. Lula faz um discurso, participa de algo focado no Jair, no governo do Jair. E esse é o mote da campanha até hoje. É o mote basicamente centralizado
no antagonismo, somos completamente diferentes. Eu tô diametralmente do outro lado do Jair, e também eu tive um governo do qual muitas pessoas sentem saudades, somado a uma sensação aí de buscar uma união contra um mal maior. Bom, o Lula não ir no debate, ele está tomando uma postura, na prática, igual a do Bolsonaro de não ir. E notem, eu não estou aqui fazendo uma falsa comparação, dizendo que por isso eles são iguais. Não é nada disso, tá? Nada disso. No sentido de como o eleitorado vai interpretar isso. O Lula, ele precisa agora, isso não é segredo, conseguir captar votos de uma parcela da população que justamente enxerga ele e Bolsonaro como parecidos. É aqueles nem. Eles não são maioria, eles são minoria, as pesquisas mostram hoje, representam ali entre 10% e 25% das pessoas do país. Agora, é aí que o Lula tem que arrancar mais gente, porque ele não vai converter muito eleitor do Bolsonaro. Tem que converter desse pessoal, inclusive, que está caindo para a terceira via. E um dos principais pontos para ele converter esse pessoal é justamente anular a ideia de que ele é próximo e parecido com o Bolsonaro. Essa ideia de que há uma polarização entre radicalismos equivalentes, cada um a um lado. E esse eleitorado que ele quer atingir pensa isso dele. Não ir aos encontros pode pesar para reforçar esta ideia. Certo? Vamos lá, a minha opinião. Primeiro, do ponto de vista estratégico, se o Lula deve ou não ir do ponto de vista estratégico, e depois o que eu acho, independente de estratégia de campanha, se eu acho correto ou não ir a um debate eleitoral. Olha, tá completamente certo sobre o pool, tá? O pedido para fazer um pool é completamente legítimo. Você tem um número de encontros excessivo, desnecessário, que torna inclusive ineficiente, faz com que haja uma dificuldade de preparo para esses encontros. O preparo, ele é importante, eu não estou falando aqui daquele preparo para maquiar, né, a verdade, não. A pessoa precisa realmente passar 1-2 dias antes, focada somente nos debates eleitorais, todos os candidatos, para que o debate seja mais qualificado, digamos assim. Eu não vejo por que não fazer um pool, até porque seria importante você ter várias empresas de mídia transmitindo ao mesmo tempo. Você ia amplificar a atenção a esses debates. Por que a imprensa não faz? Eu não entendi. A imprensa pode fazer. Se a imprensa quer que os encontros ocorram, isso já convenceria o Lula a participar. A campanha não ia ter muito como justificar, tá? Porque é o que está sendo colocado como motivo para não ir. Essa é a razão sendo colocada. Se tiver o pool, vai ter que ir. Certo? Segundo ponto, do lado da campanha do Lula também isso usado de pretexto, porque o Lula podia simplesmente escolher 3 debates para ir. Pô, eu vou no da Globo, que é o de maior audiência, eu vou no da Band, que é o de segunda maior audiência, e aí eu vou no da Record, ou iria no da CNN, algum terceiro que ele escolheria, onde a audiência é um pouco mais embolada. E aí, naturalmente, os outros debates é como se não existissem, porque você ia ter debates entre candidatos de terceira via que efetivamente não iam representar o interesse para boa parte do eleitorado. Então o Lula poderia fazer com que ocorresse mais ou menos o que ele pretende como um pool por decisão própria. Não o faz porque isso vem sendo usado também de pretexto. Certo? Do ponto de vista de, bom, tá, não vai ter pool, ele vai ou não vai, ele escolhe esses 3 encontros. Na minha opinião, pior ele não ir, mas é um cálculo muito complexo, gente. Muito complexo. Olha, a chance do Lula perder eleitores, na minha visão, é menor do que ele ganhar comparecendo. Essa é uma eleição muito particular, né? Todas as eleições têm suas particularidades, mas essa tem uma particularidade de que muita gente já está engajada. E o atual eleitor do Lula dificilmente largará dele. A capacidade de perder votos no debate é muito menor, porque há uma ojeriza ao que está do lado oposto, que é o Jair Bolsonaro. Certo? E está polarizado, então a chance de ocorrer uma migração para a terceira via é muito pequena, porque você vai ter muita gente já pensando em voto útil. Então a chance de perder é muito baixa, na minha visão, e a chance de ganhar é um pouco maior. Um cálculo apertado, mas que tornaria compensatório do ponto de vista daquela tese de que quem está na frente tem tudo a perder. O Lula está na frente, mas ele está na frente para ganhar no segundo turno. Para ganhar no primeiro, ele tem uma brecha de votos muito pequena. Ele precisa de uma margem maior. Se ele tivesse com 60%, a conversa seria completamente diferente. Tudo bem?
Segundo ponto é que a gente tem na realidade de hoje, principalmente de todos os lados, mas muito concentrado na questão bolsonarista, as pessoas se informando e se deparando com as figuras públicas através das redes sociais e de forma enviesada. Então, muita gente só vê o Lula através do TikTok, do Facebook ou de vídeos do YouTube. E muitas vezes vídeos enviesados, em favor ou contra. Ele tem que aparecer para o público que só vê ele em situações enviesadas, contra, no caso dele, aparecer nu e cru na tela da TV. É óbvio que trechos dos debates serão cortados e distribuídos, mas os debates em si costumam ter sim uma audiência alta. Costumam chamar atenção, o conteúdo na íntegra do debate costuma chamar atenção. Mesmo que também ocorram os cortes. Os cortes espalhados pela internet, eles já circulam em outras ocasiões que não os debates eleitorais. Certo? Então, eu acho que é uma chance de aparecer e furar a bolha, adentrar a este eleitorado que só vê conteúdo negativo sobre o Lula. Ah, mas aí o eleitorado que só vê conteúdo positivo pode não gostar de ver a coisa não cortada, não selecionada pelas redes de comunicação petistas, não a ponto de deixar de votar nele. Então, por cálculo apertado, eu já mudei de opinião várias vezes, que fique claro, eu queria ter a opinião de vocês, e eu acho que valeria a pena o Lula comparecer, mas é um cálculo muito difícil, nem a campanha tem clareza sobre isso, por isso que tá colocando essa coisa do pool de debates, meio pra dar uma travada, não vamos, mas a gente não vai porque tá inviável tecnicamente, do ponto de vista logístico, pelo número de encontros, o que não é verdade. Poderia escolher 3 e ir, certo? Bom, agora, minha opinião do ponto de vista, moral, do que eu acho ideal pro país, eu acho erradíssimo. Eu sou totalmente contra faltar em debate. Eu sei que esses encontros têm uma série de defeitos, eu sei que no geral é um circo e não é uma discussão de propostas, mas sempre talvez um momento em que os candidatos fiquem mais transparentes, em que as fragilidades e as qualidades deles fiquem mais em evidência, tá? Eu acho que nenhum outro momento da campanha eleitoral atingiu esse patamar. É um momento em que a pessoa ela tem que ficar nem que por 20 minutos falando sem a assessoria do marketing político. Então eu ainda acho que os debates têm o seu valor, tá? E eu acho que o país perde, o debate público perde muito com o não comparecimento, né? Mesmo que isso possa correr eventualmente contra do ponto de vista de estratégia eleitoral. E é importante botar em clareza o antagonismo entre ser uma pessoa democrática e ser uma pessoa antidemocrática. O debate ele ajuda a trazer esse símbolo de democracia bastante, e eu acho importante que todos na disputa eleitoral se coloquem em antagonismo a qualquer tipo de projeto golpista como os que são aventados pelo Jair Bolsonaro. Certo, pessoal? Eu acho que deu para dar um tom a respeito desse tema, dos pesos, prós, contras para o Lula participar e também, na minha opinião, a quem interessar. Um abraço, a qualquer momento estou de volta com mais informações e até a próxima.